Talvez você tenha aprendido a vida inteira que para uma oração valer diante de Deus, você precisa se ajoelhar. Mas e se eu te disser que a Bíblia mostra pessoas sendo ouvidas por Deus de pé, andando e até deitadas? Então, por que tanta gente acredita que existe uma única posição certa para orar? Hoje, você vai descobrir o que realmente faz uma oração chegar ao coração de Deus. Existe uma pergunta muito simples sobre oração, mas quase ninguém responde da maneira certa. Faz alguma diferença orar de joelhos, em pé, andando ou até deitado? Muita gente acredita que se a oração não for feita de joelhos, ela não tem o mesmo valor diante de Deus. Outras pessoas dizem exatamente o contrário, que Deus não se importa com isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera agora. Quantas vezes você começou a orar deitado e acabou dormindo? E depois ficou com aquela sensação, será que Deus ouviu minha oração? Ou talvez você já tenha pensado que precisava estar em uma posição específica para que sua oração realmente fosse válida. Mas aqui está algo curioso. Quando Jesus ensinou sobre oração em Mateus, capítulo 6, ele falou sobre entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse texto. Jesus fala sobre intimidade, fala sobre coração, fala sobre relacionamento com Deus, mas ele não menciona nenhuma posição do corpo. Então surge uma pergunta que muda tudo. Se a posição fosse realmente o mais importante, por que Jesus nunca ensinou qual era a posição correta para orar? Agora pense comigo por um instante. Na Bíblia, existem pessoas que oraram de joelhos, outras em pé, algumas deitadas durante a madrugada, e existe até alguém que simplesmente andava com Deus. Então a pergunta inevitável é, se todas essas pessoas falaram com Deus de formas diferentes, o que realmente fazia a oração delas ser ouvida? Porque talvez a pergunta sobre posição do corpo não seja a pergunta certa. Talvez exista algo muito mais profundo por trás disso, algo que pode mudar completamente a forma como você entende a oração. E quando você percebe esse detalhe, você entende porque muitas pessoas oram tanto, mas ainda sentem que algo está faltando. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Quando a gente começa a observar a Bíblia com mais atenção, percebe que a postura do corpo aparece muitas vezes, mas quase nunca como a maioria das pessoas imagina. Por exemplo, existe um momento extremamente intenso na vida de Jesus, o jardim do Getsêmani, a noite antes da crucificação. Ali não havia plateia, não havia templo, não havia religião para impressionar ninguém. A Bíblia diz que Jesus se prostra em terra e ora. Agora pense nisso por um instante. O Filho de Deus prostrado no chão. Não porque alguém mandou, mas porque o peso do momento era profundo demais. Em outro momento, porém, a cena é completamente diferente. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus ora de pé, sem se ajoelhar, sem se prostrar. Ele apenas levanta os olhos e fala com o Pai. E algo extraordinário acontece. Lázaro sai do túmulo. Agora perceba o detalhe. Em um momento prostrado, em outro de pé. E ainda assim, as duas orações foram ouvidas. Então surge uma pergunta inevitável. Se existe uma única postura correta para orar, por que Jesus não orava sempre da mesma forma? Mas a Bíblia não para por aí. Existe um salmo muito conhecido, onde Davi descreve algo muito íntimo. Ele diz que durante a noite, no silêncio do seu leito, ele meditava e falava com Deus. E isso significa que havia momentos em que a oração acontecia deitado, não em um templo, não em público, mas no lugar onde ninguém estava vendo. Isso revela algo muito humano sobre a oração. Nem toda conversa com Deus acontece em momentos perfeitos. Às vezes, ela acontece no cansaço, às vezes no silêncio, às vezes quando ninguém mais está por perto. E ainda existe um outro personagem na Bíblia que chama a atenção: Enoque. A Bíblia não descreve exatamente como ele orava, mas diz algo ainda mais profundo, que Enoque andava com Deus. Agora imagine isso. Alguém que vive de tal forma conectado com Deus, que até enquanto caminha, está em comunhão com Ele. Então aqui aparece um pequeno mistério. Se existem pessoas que oraram de joelhos, outras de pé, outras deitadas e até andando com Deus, talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido qual é a posição certa para orar. Talvez a pergunta correta seja outra. O que realmente faz uma oração chegar ao coração de Deus? Porque se você observar bem,
A Bíblia nunca apresenta Deus como alguém que está fiscalizando a postura do corpo, mas existe algo que ele observa o tempo todo. E quando você percebe isso, tudo muda. Agora, deixa eu te pedir uma coisa muito simples. Se esse tipo de reflexão sobre a Bíblia faz sentido para você, escreve aqui nos comentários apenas uma palavra: oração. Só para eu saber que esse tipo de conteúdo realmente alcança pessoas que desejam crescer espiritualmente. E se você gosta de conteúdos assim, pode se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre procura olhar para a palavra de Deus com mais profundidade. Mas agora vem a parte mais importante, porque existe um detalhe que aparece várias vezes nas Escrituras e que revela o verdadeiro centro da oração. E quando você entende isso, você começa a entender se faz diferença a posição do corpo no momento da oração. Agora pense em algo comigo com muita sinceridade. Se a posição do corpo for realmente o que define uma oração, então basta se ajoelhar e tudo estará resolvido. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Mas a própria Bíblia mostra que não é assim, porque existe um detalhe que aparece repetidamente nas Escrituras e que muita gente ignora. Deus nunca elogia a posição do corpo, mas várias vezes ele fala sobre a condição do coração. E aqui começa algo que muda completamente a perspectiva. Existe um momento muito forte na Bíblia em que Deus fala através do profeta Isaías. O povo orava, o povo fazia rituais, o povo frequentava o templo. Exteriormente, tudo parecia espiritual. Mas Deus olha para aquilo tudo e faz uma declaração surpreendente. Ele diz que aquele povo o honrava com os lábios, mas o coração estava distante. Percebe a profundidade disso? A boca falava com Deus, mas o coração não estava ali. Agora imagine algo por um instante. Uma pessoa pode estar de joelhos, mas com o coração cheio de distrações. Pode estar prostrada, mas pensando em mil outras coisas. Pode estar falando palavras bonitas, mas sem presença verdadeira. E talvez seja por isso que muitas pessoas dizem: eu oro, mas parece que minha oração não passa do teto. Não porque Deus não escuta, mas porque às vezes a oração virou hábito e não relacionamento. Agora vem uma pergunta que pouca gente faz, e talvez ela seja desconfortável. Será que Deus está mais interessado na posição do seu corpo ou na presença do seu coração? Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, algo impressionante aparece. Jesus não orava apenas em momentos específicos. A vida inteira dele parecia uma conversa constante com o Pai. Às vezes, ele se retirava sozinho para orar. Outras vezes, orava em público. Em certos momentos, orava antes de tomar decisões importantes. Mas havia algo que se repetia sempre: intimidade, não ritual, não performance, intimidade. E talvez aqui esteja o ponto que quase ninguém percebe. A oração nunca foi criada para ser uma postura religiosa. Ela foi criada para ser um relacionamento vivo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você já deixou de orar porque achou que não estava no lugar certo? Ou porque pensou que precisava se preparar mais? Ou talvez porque acreditou que precisava estar em uma posição específica? Mas e se eu te disser que algumas das orações mais sinceras da Bíblia aconteceram nos momentos mais inesperados? E é aqui que chegamos perto de algo muito importante, porque existe um detalhe nas palavras de Jesus que muda completamente a forma como a gente enxerga a oração. E quando você percebe isso, você vai entender se a posição do corpo é realmente o centro da conversa com Deus. Mas antes de revelar isso, preciso te mostrar um último detalhe que aparece nas Escrituras. Um detalhe simples, mas extremamente poderoso. E quando você entender isso, talvez nunca mais veja sua própria oração da mesma forma. Agora perceba algo importante. Em nenhum momento Jesus ensinou que a oração depende da posição do corpo. Ele ensinou que ela depende da verdade do coração. E talvez hoje você esteja entendendo algo libertador. A oração nunca foi sobre a postura perfeita. Sempre foi sobre presença verdadeira. Porque quando o coração se volta para Deus, a conversa já começou. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você falou com Deus de verdade? Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus ouve meu coração. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus de forma profunda e prática, aproveite para se inscrever no canal. Porque às vezes,
A maior mudança na nossa vida espiritual começa quando a gente descobre algo simples. Deus nunca esteve procurando a posição do seu corpo. Ele sempre esteve olhando para o seu coração.